Vamos começar então o exercício 5 da aula 3. O que é o exercício 5? Ele apresenta uma treliça, certo? E dessa treliça eu tenho uma força inclinada de 4.000 newtons aplicada na parte superior e uma força P que o exercício me fala que é de 500 newtons aplicada na parte inferior, de baixo para cima. E algumas reações de apoio. Ele quer saber quais são as reações, tanto em A quanto em E. Apesar de parecer um exercício que a primeira vez que você bate o olho ele parece um pouquinho complicado, na verdade a gente vai ver que a gente deduzindo ele fica bem simples. Então, primeira coisa, ele já falou que minha força P equivale a 500 newtons. Já vamos copiar isso aqui. Isso daqui é um apoio fixo. Se ele é um apoio fixo, ele vai gerar uma parcela horizontal em A e também vai gerar uma parcela vertical em A. Esse apoio é um apoio móvel e a única, se ele já tem as rodinhas já para indicar que na direção vertical ele pode se deslocar livremente. A única restrição que ele gera é na direção X. Portanto, isso daqui vai gerar uma horizontal em E. Então, a gente já sabe como funciona essa estrutura. Partezinha chata, ter uma forcinha inclinada. Então, vamos decompor ela. Decomposição. Como vai funcionar essa decomposição? Então, da seguinte forma. Eu sei que eu tenho uma força inclinada aqui. Certo? A partir dessa força inclinada, o que ela vai me gerar? Ela vai gerar uma parcela em X e outra parcela em Y. E agora a gente vai definir quanto é cada uma dessas parcelas. Então, isso daqui é Fy, isso daqui é Fx. Vou deixar só com o índice Fx e Fy, porque eu só tenho uma força aqui que eu vou precisar decompor, então não preciso descrever ela melhor. E a minha força de 4.000 newtons. Outra coisa que o exercício me deu também é esse ângulo de 30 graus. Beleza, primeira coisa, vamos analisar a força em Y. Então, minha força em Y vai ser a minha força vezes, como ele está colado com o ângulo, colado cosseno. Cosseno de 30 graus. Portanto, Fy vai ser igual a 4.000 vezes cosseno de 30 graus. Que vai dar, minha calculadora, só vou arrumar algumas coisinhas nela aqui, eu vou deixar ela no modelo científico, então vou apertar 7 e para 4 casas. Tá? Outra coisa que eu quero arrumar nela é que eu vou deixar ela no modelo de graus. Então, sempre tenho que lembrar que eu estou trabalhando com graus, eu tenho que deixar em degrees, certo? 4.000 vezes cosseno de 30 graus. Isso daqui vai dar 3,464 vezes 10 ao cubo. 3,464 vezes 10 ao cubo newton. Certo? Que é a mesma coisa que 3.464 newtons. A gente já tem a força na direção Y. E a força na direção X? Isso aqui foi cosseno, agora é seno. 4.000 vezes seno de 30 graus. Portanto, meu Fx vai ser igual a 4.000 vezes seno de 30 graus. 2 vezes 10 ao cubo. Newtons, que é a mesma coisa aqui, 2
kilonewtons. Ou 2.000 newtons. Vou deixar na mesma unidade que a anterior, para não confundir. Então, vou deixar aqui como 2.000 newtons. Portanto, essa força inclinada aqui, eu posso substituir ela por uma força vertical de 3.464 e uma força horizontal de 2.000 newtons. Como eu substituir, isso daqui eu já não vou mais precisar dela. Então, vou até riscar aqui para não confundir mais. Então, eu decompus e vi a parcela que ela é na direção Y e a parcela que ela é na direção X. Então, vamos lá, vamos começar a resolver esse problema. Primeira coisa, a partir das equações estáticas, a gente tem três opções. Somatórias de força na direção Y igual a zero. Outra opção, somatórios de forças na direção X igual a zero. E também somatório de momento em algum ponto tem que ser igual a zero. Podemos começar por qualquer uma delas, mas vamos ver o que a gente consegue eliminar mais variáveis. Por exemplo, se eu calcular somatório de força na direção X, eu vou ter HE e HA como incógnitas. Então não é uma coisa interessante. Vamos trabalhar com equações que me deem menos incógnitas. Somatório de FY. A única incógnita que eu tenho é vertical em A. Então, é uma boa para a gente começar. Somatório de forças na direção Y igual a zero. O que eu tenho na direção Y? Eu tenho VA no sentido positivo, mais 500 também na posição positiva, e menos a parcela Y da minha força, que é 3.464. Isso daqui vai dar, meu VA é igual a 3.464 menos 500. Aqui vai dar 2.964 newtons. Então, a gente já achou a reação vertical do ponto A. E agora, o que a gente pode fazer? O somatório de força na direção X ainda vai continuar com as duas incógnitas. Mas se eu fazer somatórios de momento, eu posso tirar alguma incógnita. Qual que é a vantagem? Onde que eu vou escolher esse ponto? Um ponto bom para escolher, se eu usar o ponto E, o que eu vou ter? Se eu usar o ponto E, eu vou ter essa força gerando momento, porque eu tenho essa distância. Eu vou ter HA gerando momento, que é a minha única incógnita, 3.464. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 parcelas gerando momento. Se eu escolher o ponto A, o que eu tenho? Essas duas não geram momento. Essa daqui também não gera momento, porque a distância perpendicular ao meu ponto é igual a zero. Eu tenho 1, 2, 3 forças gerando momento. Então, é melhor eu trabalhar com o momento em relação ao ponto A. Se eu quiser fazer com a de baixo, posso fazer, só vou ter mais trabalho. Unidade de momento em relação ao ponto A igual a zero. Opa, desculpa aí. Então, o que eu tenho de momento em relação ao ponto A? Primeira coisa, o meu HE, a horizontal no ponto E, vai gerar momento no sentido anti-horário, então negativo. Então, eu tenho aqui menos HE vezes 3, tá? Por que vezes 3? Porque a distância perpendicular a esse ponto, 3 metros. O que mais que gera momento? O 500 também vai gerar em sentido anti-horário. Então, isso daqui vai ser menos 500 vezes distância perpendicular. Então, eu tenho esse ponto. Se eu projeto esse vetor aqui, a distância dele até o ponto vai ser um total de 8 metros. Então, 500 vezes 8. E agora? Essa força de 2.000 newtons não gera momento, porque está no eixo do meu ponto. Então, ela não vai fazer com que esse ponto gire. Mas essa força sim. A força vertical sim. 3.464.
e ela vai tentar fazer com que ele gire no sentido horário, então positivo. E a distância, 4 metros. Tudo isso igual a zero. Portanto, HE vai ser igual a 3.464 vezes 4 menos 500 vezes 8. Tudo isso dividido por 3. Portanto, a minha reação horizontal no ponto E vai ser de... desculpe, pessoal. Um pouquinho de gripe. 464 vezes 4 menos 500 vezes 8. Tudo isso igual, dividido por 3. 3,285 vezes 10 ao cubo. Vezes 10 ao cubo, então anda a vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Mesma coisa que 3.285 newtons. 3.285 newtons. Então eu já sei que a minha vertical no ponto A vai ser 2.964 e que a minha horizontal no ponto E, 3.285. Agora, se eu quiser, eu tenho duas opções para achar a horizontal em A. Ou eu faço um momento em relação ao ponto E, que eu vou ter muitas forças agindo, ou eu faço somatória de Fx, também é uma opção. Que daí agora eu já sei o HE, só vai ficar faltando o HA de incógnita. E outra força aplicada de 2.000. Então vamos lá. Somatória de forças na direção x igual a zero. Então eu tenho aqui HE mais HA menos 2.000 igual a zero. Portanto, a minha horizontal no ponto A é igual a 2.000 menos HE. Minha horizontal no ponto A vai ser igual a 2.000 menos horizontal no ponto E, 3.285. Portanto, a minha horizontal em A é menos 1.285. Menos 1.285 newtons. O que significa esse menos? Significa que na hora que eu comecei o exercício, eu errei o sinal da horizontal em A. Na verdade, a horizontal em A está apontando para cá, tá? Então, essa barra está tracionando esse apoio aqui, está sendo puxado da parede, não comprimido. Será que eu acertei? Será que eu errei? Será que as contas estão certas? Uma das vantagens dessa opção estática é que eu posso fazer agora o somatório do momento em relação ao ponto E, tá? E verificar e deixar o HA como se eu não conhecesse. Então, eu faço o momento em relação ao ponto E, deixo o HA como incógnita e verifico o valor da HA encontrado. Se o valor de HA encontrado for igual ao que eu obti aqui, significa que meu resultado está certo. Se eu quiser fazer o somatório do momento em relação a qualquer outro ponto e verificar se ele dá zero, também posso fazer. É uma forma de conferir se meus resultados bateram. É isso aí, pessoal. Valeu!